Meus amigos, foi-se o tempo em que ser leal a uma empresa era o que alavancaria a sua carreira. Isso ficou no passado já faz um bom tempo, mano. Na verdade, eu diria que hoje em dia, se você quer subir no trabalho, qualquer que seja o seu trabalho, a melhor coisa que você pode estar fazendo é saltando de empresa para empresa. Mas, claro que você não pode ficar fazendo isso sem pensar, no fundo, né? Você tem que ter alguma estratégia, algum plano, né? Até porque ninguém gosta de ver um currículo que uma pessoa só fica num lugar por 6 meses e depois já tá saltando para outro trabalho. Eu diria, cara, que o ideal para você ficar no emprego, para você aprender aquela posição ao máximo possível e realmente ficar bom naquilo, para depois também não ficar mal no seu currículo, é no mínimo ali 1 ano e meio a 2 anos. Eu acho que durante esse tempo, cara, você consegue absorver muita coisa, você já vai estar fazendo muita coisa, e depois que um recrutador ele para ver o teu currículo, ele não fica muito assustado, não é? Porque, afinal, meio que tudo vai se complementando, ainda mais se você permanece fazendo a mesma posição durante muito tempo. Então, eu acho que a maioria de nós, cara, a gente cresceu, né, ouvindo dos nossos pais e avós, e seja lá o que for, que uma das melhores coisas que você pode fazer para tua carreira é entrar numa posição, qualquer que ela seja, e permanecer ali, né, durante o máximo de tempo possível, porque a empresa acabaria por recompensar essa lealdade e esses anos de dedicação, né, que você deu. Mas na prática é uma coisa completamente diferente. E honestamente eu nem tenho certeza se isso era verdade na altura deles, para ser muito sincero. Porque quando você fica muito tempo dentro de uma empresa, o que acontece é que a tua mentalidade ela acaba ficando muito estática, não é? Ou seja, você se acomoda naquilo que você está fazendo, na posição que você tem, na maneira que as coisas funcionam. E uma das melhores maneiras de você crescer como profissional, e na tua vida pessoal também é muito parecido, é estar desafiando a si mesmo o tempo inteiro. E não há nenhum desafio maior do que a mudança. Toda vez que alguma coisa muda no seu ambiente, na sua vida, seja lá o que for, você passa por um turbilhão de emoções, né, dentro de você que te deixa muitas vezes confuso, te deixa com medo, você fica ansioso, né, você antecipa demais as coisas, você começa a se perguntar e se, e todo a lidar, na verdade, né, com toda essa confusão mental que acontece depois de qualquer mudança é uma das habilidades mais importantes que a gente tem que desenvolver como pessoas, porque isso é o que certamente deixa a gente mais preparado para a vida, no geral, né? Porque você não é a mesma pessoa de ontem para hoje, você certamente não será até o final desse ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, então a mudança é um estado constante da vida, né? Paradoxalmente, né? Ou seja, a única coisa que você pode contar nessa vida é, primeiro, que você vai morrer e, segundo, que as coisas elas vão mudar, eventualmente, não é? Seja de pouquinho em pouquinho, sejam mudanças mais bruscas, mas o que nós temos que sempre ter em mente é que, de fato, elas estarão mudando. Agora, falando especificamente aqui a respeito de trabalho, né? O mercado do trabalho. Antigamente, né, se a gente para pensar, um diploma universitário ou um curso superior em alguma coisa, um curso técnico até muitas vezes, era uma coisa quase que exclusiva, não eram poucas pessoas que tinham acesso a isso, então quem de fato possuía essa educação especializada em alguma coisa estava na vantagem, né? Até porque a sua competição era a grande maioria das pessoas, elas não tinham aquilo, né? Novamente, era uma coisa exclusiva, mas hoje em dia isso está muito mais democratizado, né? Você encontra universidades ali em muitos bairros, né, que você passa, você encontra ali, não é, uma universidade disso ou daquilo, especializada nisso ou naquilo, ou uma universidade, né, com mais cursos, universidades à distância, você nem precisa estar fazendo uma universidade no seu estado, e essas instituições de ensino, elas já têm ali autorização para estar emitindo um certificado, né, de que você concluiu um ensino superior em uma matéria qualquer. Ou seja, é muito comum, né, você conversar com motoristas de Uber, você conversar com garçons, com cozinheiros, com zeladores, com pessoas que trabalham na limpeza, cuidadores, seja lá o que for, que tem cursos universitários que não tem literalmente nada a ver com aquilo que eles estão falando. E eu cito esses empregos aqui não como uma maneira de menosprezar essas pessoas, muito pelo contrário, né? Eu acho que quando nós temos a necessidade de estar trabalhando para sobreviver, que é o caso de 99% das pessoas desse planeta, não é? Eu acho que as pessoas têm mesmo que ir em frente e fazer o que for necessário, né? Para você não passar necessidade.
no fundo. Mas essa concentração de pessoas graduadas em situações de subemprego, ela sobe cada vez mais, ainda mais num país como o Brasil, né, que cada vez menos valoriza a educação formal e é um país composto também de muita economia, como é que se chama? É uma economia indireta, não é? Que, pronto, são pessoas vendendo bala no mercado, são pessoas com uma lojinha no meio da rua, por exemplo. Essa economia indireta é uma coisa que é muito prevalente no Brasil. E como o mercado ele está saturado de graduandos, de bacharelados, de licenciados, acaba ficando cada vez mais difícil se diferenciar e chamar a atenção das pessoas e das empresas, né, que estão fazendo recrutamento para determinadas vagas. É claro que isso é verdade para certas atividades mais do que outras, não é, com certeza, mas eu acho que no geral nós podemos, não é um absurdo, né, nós dizermos que tá difícil pra caralho, né? Tá cada vez mais difícil você conseguir um emprego digno, um salário adequado. Basta ver aí basta entrar no LinkedIn, por exemplo, né? E você vê a quantidade de pessoas frustradas, né, com a situação delas, pessoas que foram demitidas do absoluto nada, pessoas que tiveram lá 10 anos, 5 anos, seja lá o que for, sendo mandadas embora. Ou seja, essa lealdade, ela já não existe da parte da empresa. Então a questão é, por que que você ficaria dando isso para alguém? Não é? Por que que você seria leal para uma entidade que, no momento que você morrer, antes do seu corpo ficar frio, a sua vaga já vai estar lá sendo divulgada no LinkedIn? Ou seja, por que que você faria isso, não é? E eu pensei muitas vezes, não é, nisso, e na verdade a minha própria carreira é um exemplo também, não é? Eu já vou entrar mais em detalhes. Mas o que acontece é que uma das melhores maneiras de você estar recebendo mais dinheiro, independentemente da sua atividade, é você mudar de empresa nesse tempo que eu falei. Por volta ali do 1 ano e meio a 2 anos, ok? Isso existem já estudos que comprovam isso, tá? Eu depois posso até procurar e botar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Mas eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu sou formado em Relações Internacionais, que é uma área que é um curso também que notoriamente forma desempregados, porque ou você vai para academia ou você vai trabalhar numa entidade pública qualquer internacional, né? Em embaixadas, consulados, em NGOs, por exemplo, ou você acaba tendo que sair do Brasil, né? Porque a oferta no Brasil também é extremamente limitada para essa área, especificamente, né? A não ser que você vai trabalhar com comércio exterior, que aí já tem um pouco mais de coisas, mas ainda assim também é extremamente limitado. Ainda mais se você não for de um polo econômico, né? Ou seja, entre aspas falando aqui, né? Entre aspas não, né? Diretamente falando aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo. Eu nasci e vivi em Brasília e a grande maioria dos meus colegas do curso, eles trabalham com coisas completamente diferentes, né? Eu consigo contar no dedo aqui, de fato, quantas pessoas estão ativamente utilizando o diploma, não é, que nós recebemos, no dia a dia delas. E eu fui uma dessas pessoas, né? Eu comecei a fazer esse curso porque, assim como muita gente também, eu não sabia exatamente o que que eu queria fazer, mas eu gostava de política, eu gostava de comércio, eu gostava da academia, eu gostava de estar dentro dessa área acadêmica de estudos, né, e teóricas aqui a respeito de geopolítica no geral, de sociologia, entre outros, né? E eu decidi fazer esse curso e querendo, né, no intuito de estar seguindo uma carreira diplomática, né? Ou seja, fazer o concurso do Itamaraty e depois seguir como diplomata. Eu desisti disso no segundo, terceiro semestre da faculdade, assim, também como muitas pessoas que seguem esse caminho acabam desistindo. Muito rápido, né? Você percebe que o trabalho, ele é muito menos badalado, ou muito menos... enfim, esqueci a palavra, né? Mas ele não é aquilo que você pensava, né? No fundo, você é um burocrata profissional. E é claro que tem certos méritos, né? Principalmente muitas regalias, o salário é extremamente alto, você tem uma série de benefícios ali que você pode estar usando, né, além dessa conexão com uma vida de estudos, assim, né, que você praticamente nunca abandona. Mas, no fundo, você é um burocrata profissional, né? Você é um paper pusher, né? Você está mandando e recebendo mensagens, você está transmitindo esse ou aquele memorando para aquele lugar, você está participando ali da organização de alguns eventos, que essa parte é até interessante, né? Quando você participa desse tipo de conferência, mas, no fundo, é um trabalho que acaba sendo pouco estimulante, né? E muitas pessoas acabam desistindo, ainda mais sabendo também da dificuldade que existe para estar entrando nessas áreas. Então, depois de terminar minha licenciatura, não é, eu percebi que em Brasília eu não ia encontrar grande coisa, né? Eu acabei tendo a oportunidade de imigrar para Portugal, né, para seguir a minha educação, porque eu pensei, olha, o que que eu vou fazer? Se eu não tenho emprego, eu vou me capacitar ainda mais, não é? Então eu decidi tirar uma pós-graduação, fui aprovado nessa Universidade de Lisboa, me formei, e ao invés de ir embora, né, depois de um ano, terminando o curso, eu gostei tanto que eu acabei ficando por lá. Eu achei que, no fundo, ia ser um pouco melhor, né, para minha carreira e para mim como pessoa, né, tá
me tornando independente o mais rapidamente possível, né? Então, arranjei um emprego e passei a viver a minha vida em Portugal. Agora, a questão é que eu arranjei emprego em uma coisa que eu realmente nunca imaginei que eu estaria fazendo, que é em vendas, né? Especificamente de venda de tecnologia. Então, essa é uma área que eu sigo trabalhando há mais ou menos uns 7 ou 8 anos e que me permitiu muita coisa, na verdade. Eu não tenho muito o que reclamar, pra ser sincero, né? Além de certas chatices com pressão e dores de cabeça e outras merdas assim que só quem é vendedor vai entender. Não vou entrar agora muito nesse assunto, né? Isso fica para um outro vídeo. Mas rapidamente, cara, dentro da vida corporativa, você percebe que lealdade não vale nada, não é? Da mesma rapidez, não é, que você entra, você também é mandado embora por coisas que estão completamente fora do seu controle, por decisões que não foram tomadas por você, mas vão acabar te afetando. E esse salto de trabalho em trabalho, ele acaba sendo muito menos prejudicial do que parece, né? Porque para uma empresa, cara, vocês... tipo, isso novamente, é uma coisa que você adquire com experiência no mundo corporativo. Tá chamando uma pessoa que tem ideias frescas, que tem ideias de outros setores, de outras empresas, pode ser até de competidores ou de pessoas que não tem nada a ver com aquela indústria específica. É extremamente valioso, mano, e muitas vezes é o elo que estava faltando para desencadear uma ideia, por exemplo, para melhorar uma ideia, para botar uma ideia em ação, para vir como uma nova ideia que as pessoas que estão ali próximas demais daquilo muitas vezes não conseguem ver. É o mesmo motivo do porquê é sempre bom você estar discutindo, por exemplo, os seus problemas com um ou dois amigos, né, pessoas próximas de você, porque essa perspectiva de fora, ela realmente faz muita diferença. Quando a gente está dentro da bolha, quando a gente já está vivendo aquilo dia após dia, é muito difícil a gente se separar desse ambiente, dos pensamentos ali, da consciência que já existe naquele lugar. Então, para uma empresa, é extremamente valioso, né, uma pessoa que traga experiências similares em outros lugares, né, em áreas diferentes. Ou seja, é por isso que uma das melhores maneiras de você aumentar o seu salário é estar mudando de empresa. Não é estar ficando na mesma empresa durante anos à espera de que eles te dêem um aumento. Não, no máximo que eles vão fazer ali é ajustar o seu salário para a inflação, mas você de fato não vai ter um aumento significativo com o passar dos anos, a não ser que você talvez mude de posição. Por exemplo, você é um agente e você depois vira o líder de uma equipe. Aí certamente você vai ter um aumento, mas o aumento que você teria se você tivesse mudado de empresa, garantidamente é muito maior, porque todas as empresas eles têm um orçamento, né, para estar fazendo novas contratações. E muitas vezes, né, conforme os anos passam, as pessoas elas vão recebendo cada vez mais dinheiro, né? Ou seja, um team leader, por exemplo, que vira team leader em 2026 recebe muito mais do que um team leader que, pronto, assumiu essa posição em 2010, por exemplo. Não é? E não é só pela questão da inflação, é por causa mesmo que a economia mudou, mano, o mercado de trabalho tá mudando. Ou seja, as pessoas, elas começaram a perceber, não é? Começou isso nos millennials, mas eu acho que a geração Z foi a que verdadeiramente solidificou, não é, esse pensamento que a vida não é só o trabalho, né? A geração Z não se sente mal quando tira férias. A geração Z não se sente mal quando está trabalhando de casa e faz uma pausa no trabalho para fazer as atividades, para dar uma volta, quando elas vão trabalhar de um café, por exemplo, ao contrário dos millennials, né? E eu me incluo aqui nesse grupo. Muitas vezes, cara, a galera da minha geração, a gente se sente mal de não estar sendo produtivo, né? Porque a vida, ela sempre era voltada para o trabalho. Se você não está produzindo alguma coisa para alguém, seja para si mesmo ou para outra pessoa, você meio que está sendo inútil, né? E isso é um fardo, não só para você, mas para a sociedade. E o seu valor como ser humano, ele tá intrinsecamente ligado com aquilo que você consegue produzir. Essa é uma mentalidade, mano, que causa muita ansiedade, causa muita depressão, mano, que afunda muito, é uma âncora nos seus ombros. É uma âncora, mano, são os grilhões que estão amarrados ali no seu tornozelo, e conforme você caminha, você sempre tá arrastando isso. É por isso que você dorme mal. É por isso que você, mano, tem problemas de ataque de pânico. É por isso que você não fica animado pra fazer nada. Você vai viajar e você nem fica animado. Ou você fica animado ali e depois passa rapidamente e você já começa, no meio da viagem, você já começa a pensar como vai ser voltar, você, caralho, eu vou estar cheio de merda pra fazer um monte de coisa que eu tenho que resolver. E eu acho que a geração Z é a que finalmente está se desvinculando disso, está percebendo, né, que a vida não é só o trabalho. E os empregadores, eles estão começando a perceber isso, né, mano? Até porque muitas empresas, né, elas estão investindo ali em iniciativas de bem-estar para os funcionários, para reter as pessoas, mano, porque fala com qualquer funcionário aí, mano, de recursos humanos, é muito difícil você manter talento dentro de um lugar só, porque aquele talento, ele ou ela, né, sabem que podem estar fazendo aquilo em qualquer outro lugar e muitas vezes eles vão ser mais bem pagos do que eles seriam na empresa onde ele está, entendeu? Ou seja,
Não vale a pena, cara. Se você tá aí na sua empresa há 5 anos esperando aumento, esperando abrir uma vaga, esperando alguém se aposentar, mano, esquece. Esquece, tá ligado? Busque um lugar que tenha mais oportunidades. Mesmo que você tenha que tomar no cu pra chegar até lá, mesmo que seja difícil, mano, vai ser melhor pra sua carreira no longo prazo, tá ligado? Você só pode ficar numa empresa durante sei lá quantos anos se você realmente estiver completamente satisfeito no local que você tá. Se você tá satisfeito com quanto você recebe, se você não tem grandes ambições, e atenção, não tem nada de errado com isso, né? Você não precisa almejar ser um milionário ou CEO de uma empresa, não. Se você tá satisfeito no lugar onde você tá, aí beleza, mano, fica lá. Mas se você tem a ambição de subir de carreira, experimentar outras coisas, ter aventuras, ser mais bem pago, receber mais, e você não quer abrir uma empresa só sua, por exemplo, a melhor coisa, cara, que você pode fazer é ficar saltando de trabalho. Mas, novamente, não faça isso de 6 em 6 meses, de 7 em 7 meses, não. Tenta ficar no lugar, cara, 1 ano e meio, 2 anos, porque aí sim você vai ter uma experiência sólida daquela empresa, daquele setor, daquela posição que você está fazendo especificamente, e você de fato vai ter alguma coisa para estar agregando para um futuro empregador, entendeu? Então aí você vai estar avaliando, cara, será que vale a pena eu ficar aqui? Será que eu gosto disso que eu estou fazendo? Será que realmente, verdadeiramente vai existir aqui a possibilidade de eu estar mudando de carreira, ou seja, de eu estar virando um líder de equipe, de eu estar virando, sei lá, seja lá o que for que você quer? Isso também é outra coisa, mano, é uma habilidade que você desenvolve, porque toda empresa vai falar, não, olha, as pessoas que estão aqui, olha só como eles subiram de carreira, aqui a gente tem muita oportunidade, a gente tem um plano de carreira muito sólido. Aí quando você tá lá dentro, você percebe que talvez não seja exatamente assim, não é? E novamente, esse é um tato que você só começa a desenvolver a partir do momento que você já passou por muitas dessas situações, entendeu? Então, cara, se eu tenho uma dica pra você aí, pra você que é jovem especificamente, cara, não dê a sua vida pra uma empresa. Vista a camisa da empresa só quando houver eventos, entendeu? Só na frente ali do seu manager, só na frente do seu chefe, mas não fique doando todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua vida pra uma empresa que, novamente, se você morrer, eles vão divulgar a tua vaga de trabalho antes do teu corpo ter sido enterrado. Beleza? Ou seja, e novamente, rapaziada, como eu ia falar, né, eu sou um exemplo primo disso, não, honestamente. Porque eu raramente, eu acho que a experiência mais longa que eu tive em uma empresa foram, tipo, ali por volta dos 3 anos, e eu me arrependo de não ter saído antes, mano. Eu vou ser honesto com vocês, porque chega um momento que você vai sentir, cara, já não tem mais o que eu aprendi aqui. Eu já tô ligado como é que é, eu não tô mais me desenvolvendo, eu cheguei no ponto que eu tô estagnado. Meu cérebro, meu intelecto não tá sendo estimulado nesse lugar onde é que eu tô. E a partir desse momento, mano, é que a nível individual, pelo menos, você sabe, ok, talvez seja a hora de buscar uma mudança, de buscar um desafio, de buscar um choque pro meu sistema, pra eu me lembrar, mano, como que é essa sensação e pra eu tá passando por essa dificuldade, pra eu tá passando por esse momento que, no fundo, no final de tudo, vai fazer eu crescer. Não só como profissional, mas como pessoa. Um novo ambiente, novos desafios, novas maneiras de pensar, novas ideias, tudo isso vai te deixar muito mais redondo como um profissional, entendeu? E realmente tem uma influência direta. Eu mesmo, novamente, eu raramente fico mais do que 1 ano e meio, 2 anos numa empresa. Se eu percebo que eu tô caindo ali naquela rotina, que eu já não tô aprendendo nada, eu já sei como é que funciona, se eu estiver batendo... Cara, se eu estiver batendo objetivo ou não, eu já começo a pensar, ok, talvez seja a hora de mudar, entendeu? Até hoje não encontrei um lugar que eu esteja satisfeito o suficiente, 100% nunca vai acontecer, né? Mas que eu esteja 100% não. Se eu esteja satisfeito o suficiente, não é? Independente do que isso signifique pra cada um, pra tá ficando ali por mais tempo, entendeu? E todas as vezes que eu mudei de trabalho, todas as vezes que eu escolhi mudar, eu recebi mais dinheiro do que o meu trabalho anterior, muitas vezes fazendo exatamente a mesma coisa. E atenção, a empresa não necessariamente precisa ser maior do que a que você está agora. Só do fato de você estar mudando, só do fato de você ser uma pessoa nova, um new hire, por exemplo, você já vai estar recebendo mais dinheiro do que você recebia antes, porque o orçamento que as empresas separam para atrair novos talentos é muito, muito valioso, traz muito valor para aquela empresa, e por isso eles sempre vão se dedicar a estar procurando pessoas frescas para entrar ali na estrutura da empresa, mano. Então, vestir a camisa da empresa, esquece, mano, lealdade. Honestamente, esquece. Na 99% dos casos, isso vai estar te prejudicando e vai estar te atrasando, mano. O que é que tu acha, mano? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Um beijo.